Sete princípios herméticos. E para criança, a gente está falando um papo de adulto aqui. E para criança, como que a gente passa esses valores para elas, assim? Já desde... Meu filho está com 6 anos de idade, eu já posso meio que... Como que eu falo para ela sobre isso? Eu não teria como te resumir o livro inteiro, porque o livro é todo sobre isso. É sobre isso, né? Mas você percebe que você pode perfeitamente falar para ele para ter cuidado com as coisas que ele pensa. Porque se ele pensa, fica com raiva e quer que o amiguinho se machuque ou coisas desse tipo, essas coisas vão gerar efeito na vida dele. Daqui a pouco é ele que se machuca, alguma coisa desse tipo. Para ele ter cuidado, porque aquilo que a gente pensa não é qualquer coisa, é importante. Para ele ter cuidado para só pensar coisas boas. Um dos elementos que mais são úteis ao ser humano é aprender desde cedo a controlar a sua mente. Não deixá-la solta, que muitas vezes nos fere tremendamente, nos sugere coisas que são totalmente contrárias aos nossos valores. Descontrole mental é um dos problemas mais graves que o ser humano tem na vida. Ele fica totalmente sem ter as rédeas da sua vida na sua mão. Então, desde pequeno, você já pode começar a dar à criança a sensação de que pensamento é uma coisa importante. Que ela tem que ter responsabilidade com o que ela faz aí. Cada uma dessas leis você vai mostrando dentro do enquadramento da vida dele. Você pode ensinar, por exemplo, na lei da polaridade, né? Que uma emoção negativa é uma energia. Ela pode pegar essa mesma energia e, em vez de, por exemplo, ficar com raiva e brigar com alguém, estourar em alguma pessoa, usar aquela energia de uma outra forma. Por exemplo, para correr, para fazer uma outra coisa que vai fazer com que ela gaste aquela energia e de repente não machuque uma pessoa. Então a gente vai aprendendo que tudo é uma questão de polaridade também. Eu pegar uma energia que ela está negativa e transformar ela em algo, de forma que eu não reprima e eu consigo usar ela de uma forma inteligente. Entendi. Muitas vezes você vê coisas, como por exemplo, a teimosia. Você pode reverter a teimosia para um comportamento determinado. É só você ter controle sobre ela. Isso é princípio da polaridade, você joga ela no polo oposto. Pode ser uma pessoa tremendamente determinada. Uma pessoa muito passional pode se tornar uma pessoa muito entusiasmada. Ou seja, ela tem todo aquele fogo para fazer as coisas, mas não é mais um fogo cego. Entendi. É um fogo que vê claramente onde quer chegar. Esse outro livro é sobre o quê? Vamos lá. Isabela. Bom, Histórias para despertar. Esse foi um livro que eu escrevi... entre os meus 13 e 15 anos. Faz tempo. Faz um tempinho, hoje eu tô com 30 anos. E eu dava aula de filosofia para crianças na época. Então eu peguei o primeiro nível, né, do curso de filosofia da Nova Acrópole e transformei ele em contos infanto-juvenis. Então a partir do meu aprendizado ali com as crianças, eu ia contando histórias que sintetizavam ali algum ensinamento específico. E eu ia transformando aquilo, né, depois em contos que eu compilei e transformei no livro. Entendi. Histórias para despertar. Quais histórias, por exemplo, aqui que tem? Que tipo de história? Você vai ver aqui no... Isso. Aí no índice, por exemplo, né, eu trago uma forma infanto-juvenil, por exemplo, o mito do Mahabharata, que é um dos principais mitos indianos. Que é da criação do... Basicamente, o Mahabharata, né, ele é uma grande epopeia hindu. E dentro do Mahabharata você tem o Bhagavad Gita, que é o trecho mais importante ali dentro do Mahabharata. Ele vai contar de uma batalha interior que acontece entre Pandavas e Kauravas, sendo que os Pandavas é aquilo que existe de melhor dentro do ser humano, e os Kauravas são tudo aquilo que nos aprisiona, que nos torna menor do que nós viemos a ser. E todo dia a gente trava essa grande batalha que ela ocorre ali no campo da nossa consciência humana. Então, de uma forma bastante didática, eu fui ali traduzindo essa batalha interior que a gente vive. Claro, o conto já existe, né? O mito já existe na forma dessa grande batalha, mas eu fui traduzindo ele para uma linguagem infanto-juvenil, para que ficasse mais acessível para as crianças. Entendi. E coisas complexas como Aristóteles, ensinamentos de Aristóteles, ensinamentos de Kant, ou seja, ela pegou os ensinamentos e transformou para histórias infantis. Claro que você, quando vai falar com crianças, você não pode falar, Aristóteles disse isso. Para a criança não importa quem foi que disse. Exato. Eles têm outra forma de avaliar as coisas. É muito mais pelo que você ensina a partir das histórias. E é muito interessante você ensinar as crianças, porque para você ensinar, você tem que ter uma linguagem muito simples. Então você tem que ter entendido primeiramente para você conseguir ensinar alguma coisa.
Então, longe de mim dizer que eu entendo tudo sobre o que Aristóteles disse ou o que Kant disse, mas um ensinamento que você entende e consegue transformar de uma forma simples, você integra. Ou seja, aquilo começa a fazer parte de você também. Mas, por exemplo, aqui, Máquina do Tempo, você fala sobre o que aqui? Bom, essa história, ela basicamente é uma história de uma pessoa que ela volta no tempo, né? E aí, isso está dentro da matéria de filosofia da história, mostrando pra gente como que a história ela é cíclica. Os ciclos, eles têm apogeu, né? E tem a decadência, mas no fundo são sempre ciclos. Então, no passado, o momento no passado e o momento que a gente viveu hoje, eles têm similaridades, certo? Similaridades, por exemplo, lá na Roma Antiga, né? Por mais que lá não tivesse tecnologia, não tivesse todas as facilidades que a gente tem no momento atual, eles provavelmente viviam algumas dificuldades que a gente vive hoje também enquanto seres humanos. Então, digamos assim, o tempo muda, a forma muda, mas as dificuldades humanas, os impasses, as perguntas para a vida seguem sendo os mesmos. Então, é como se o tempo fosse passando e o tempo, na verdade, é um grande jogo de ilusões. As formas mudam, mas o ser humano que está percorrendo o tempo, ele é sempre o mesmo e tem os mesmos questionamentos, que são questionamentos atemporais. Exato. Então essa história vai mostrando um pouco disso, como que essas formas vão mudando, mas o ser humano que está passando pelo tempo, ele segue sendo o mesmo em essência, né? E esse é o Rei Justo? Bom, o Rei Justo fala um pouquinho aí dentro da matéria de sociopolítica, né, do que se espera que seria ali um bom governante, líder, né? Um bom líder, né, que seria alguém que teria princípios e valores humanos, né? Acho interessante que a gente, por exemplo, quando quer aprender a fazer um exercício na academia, a gente vai atrás de um bom instrutor, de um personal trainer. Se eu quero aprender a me vestir bem, às vezes eu vou atrás de um personal stylist, né? Mas e para viver bem, sabe? A gente não vai atrás de um personal, digamos assim, de vida, sabe? Como se fosse uma coisa intuitiva saber viver bem, mas não é tanto assim. E a filosofia vai nos trazendo ferramentas para nos ensinar a viver melhor. E basicamente essas ferramentas são os valores humanos, esse desenvolvimento desses valores humanos. Entendi. E a relação da filosofia com política?